Hoje nós vamos conhecer a vida, a história de um grande santo, talvez um pouco desconhecido, mas muito importante para a igreja, São Simão Stock. São Simão Stock nasceu na Inglaterra, no condado de Kent, no século XIII, nasceu, viveu e morreu no século XIII. São Simão, desde criança, sempre buscou uma vida reclusa para Deus, uma vida silenciosa, uma vida distante um pouco das pessoas, tanto que na sua adolescência, perto dos 12 anos, ele saiu de casa, praticamente fugiu de casa, foi viver no meio de um bosque e ele se escondia, ficava dentro de um toco de uma árvore. Por isso que o nome dele hoje é chamado de Stock, porque Stock em inglês é justamente isso, esse toco de árvore no qual ele se refugiava. Passou muito tempo como eremita desde a sua adolescência. E naquela época os carmelitas começaram a fazer as suas missões, as suas peregrinações, Saíram da Terra Santa, lá do Monte Carmelo, e começaram a se espalhar pelo mundo. Chegaram então à Inglaterra e numa dessas peregrinações, numa dessas evangelizações dos carmelitas, São Simão os encontrou e decidiu então viver essa vida. Então neste equilíbrio, viver a vida eremita que ele queria de silêncio, mas também viver uma vida em comunidade, nessa comunidade de silêncio que eram os carmelitas, esses eremitas, irmãos da bem-aventurada Virgem Maria. Passado um tempo, São Simão começou a se destacar na ordem carmelita, se tornou o prior, um dos mais importantes da época, depois se tornou o geral da ordem. E no momento de muita dificuldade, momento de divisão na ordem do Carmo, e no momento de perseguição também, tanto perseguição eclesiástica de alguns bispos que começaram a ficar enciumados, alguns padres começaram a sentir ciúmes dos carmelitas, porque eles eram grandes evangelizadores na época, estavam arrebatando muitas pessoas. Por causa dessas divisões, e São Simão mesmo diz, nunca tinha escutado na história da ordem perseguições tão grandes assim, nem lá no Monte Carmelo. Então, nesse momento de dificuldade, São Simão rezando, era um grande devoto de Nossa Senhora aparece a ele e entrega, então, o escapulário da Ordem do Carmo. Foi lá que começou a devoção propriamente dita ao escapulário, que nós usamos hoje, a devoção à Nossa Senhora do Carmo. E entregando este escapulário, ela diz, este aqui é o sinal de que a minha ordem, a Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo, será sempre protegida. E todos aqueles que usarem desse escapulário serão livres do inferno, do purgatório, logo no primeiro sábado após a sua morte. Então é lá que inicia essa grande devoção desse sacramental tão importante para nós, tão essencial para a nossa igreja, que é o uso do escapulário. E foi assim que aconteceu. Então Nossa Senhora aparece para São Simão em 16 de julho de 1251 e nos anos sequentes a ordem começa a florescer de novo. As perseguições cessam, os bispos que estavam perseguindo começam a ajudar a ordem, o Papa também começa a dar mais substrato à ordem e a ordem começa a crescer cada vez mais até chegar naquilo que nós conhecemos hoje, essa grande ordem religiosa, a nossa igreja. Então São Simão depois viveu a sua vida como um grande carmelita, orante, um homem muito inteligente, simples também. E é para nós hoje exemplo de confiança na Virgem Maria, confiança no seu escapulário. Quem usa o escapulário com devoção, com amor, não como um amuleto mágico, mas quem usa com amor a Nossa Senhora, com amor a Jesus e faz aquilo que Jesus pede, com certeza tem a sua liberdade do purgatório, como ela prometeu. Nossa Senhora promete, ela cumpre, como seu Filho também cumpre as promessas. Então pensamos que São Simão hoje possa nos ajudar em nossas dificuldades e que nós possamos sempre recorrer a Nossa Senhora nos obstáculos de nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Simão Stock, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.